Bem-vindos ao canal Casal to Travel. Depois de muito tempo a gente voltou com o canal e esse é o primeiro vídeo da série Viva Algarve. Então hoje a gente vai falar sobre empregos no Algarve. A gente está devendo há muito tempo esse vídeo, tá todo mundo perguntando, mas é porque a gente está aproveitando esse período de verão aqui, que é entre julho, agosto e setembro, pra gente trabalhar bastante e acaba que a gente está sem tempo. Então, nada mais justo que a gente falar de emprego, vocês acompanhando a gente indo pro meu emprego. Leandro que me leva, porque é um pouquinho longe da onde a gente mora. Então, eu vou falando enquanto a gente vai caminhando. Bora. Como bons donos de casa, Leandro tá tirando o lixo enquanto eu vou falando, tá bem? Só pra vocês entenderem porque que a gente tá falando. Então, assim, eu vou começar pelo começo, né? Bem basicão. Eu já tive, acho que 5 empregos aqui em Portugal. Eu já aceitei 5 empregos, na verdade, né? Não fui trabalhar em todos. E como foi? Todo mundo me pergunta, todo mundo que eu falo me pergunta como que foi, como eu fiz pra conseguir, como eu fiz pra ter acesso a todos eles. E é o que eu respondo a todo mundo. Eu e Leandro, assim que a gente chegou em Portugal, o que a gente fez foi falar pra todo mundo que a gente conhecia, tudo sério, ou quem até a gente não conhecia, na verdade, né? Falava oi pra gente, a primeira coisa que a gente fazia é: oi, tudo bem? Então, a gente acabou de chegar em Portugal, eu sou a Jennifer, esse aqui é o Leandro e a gente tá procurando emprego. Exatamente assim, na cara dura e na cara de pau. Algumas vezes as pessoas sempre falavam que conhecia alguém ou tinham um emprego Sempre tem de alguém que conhece alguém e indicava pra gente. Ou às vezes a pessoa falava assim: olha, eu não conheço emprego, não conheço ninguém, mas se você for em tal lugar, ou se você for em tal agência, se você for no shopping, eles sempre estão contratando. Então uma das coisas mais rápidas que a gente achou de saber, o Léo tá falando pra mostrar hoje, de saber como alguém tá procurando emprego, essas coisas é no boca a boca. Então, tá ventando muito aqui. Então, basicamente, foi no boca a boca de primeira. E aí, depois disso, a gente entrou, antes de chegar em Portugal, a gente entrou em todos os grupos de Facebook que existiam, ou que a gente achou que era destinado a, sabe como fosse comunidade? Então, que era grupo de jobs em Algarve. A gente mora no Algarve, então obviamente a gente entrou tudo em referência aos empregos. Leandro tá ali jogando lixo, que a gente separa o orgânico, só um OBS. Ali é orgânico, aqui é vidro, papel. Isso é bem legal aqui em Portugal. E aí eu entrei no Jobs em Algarve, empregos em Faro, empregos no Algarve, tudo que tinha referente a isso no Facebook, a gente entrou. E por dia tinham mais de 5 postagens. Só que nem sempre é na sua área, né? A maioria é com trabalho... Como fala? Trabalho com público, né? Não informal, é trabalho com público. Você vai ter muito de restaurante, que é que eles chamam de restauração. Tinha de cozinheiro, de faxineira, tem muito em hotel. E aí, basicamente, tudo que eu achava que eu tinha condição de trabalhar, eu fui aplicando. Não teve nenhuma vaga até hoje que eu apliquei e não me respondeu. Então, por isso que eu consegui muitos empregos. E por que eu fui trocando e fui mandando? Porque aqui em Portugal o salário é extremamente baixo. É um dos mais baixos da Europa. Eu achava que era o mais baixo, mas o Leandro já falou que não, que é na Geórgia. Então, como o salário aqui é muito baixo e se trabalha muito, a gente sempre fica tentando encontrar um que pague mais, ou um que trabalhe menos, ou alguma coisa desse tipo. Então, toda vez que eu achava um anúncio de um emprego que eu achasse que eu poderia ganhar mais, eu ia aplicando. E aí, a gente ia mudando. Basicamente, como é para você conseguir um emprego. Assim que você chega em Portugal, você precisa fazer 2 documentos. Mesmo que você venha de turista ou qualquer visto que você venha, você pode fazer esses dois documentos, que é o NIF, que é como se fosse o CPF do Brasil, e o NIS, que é referente à segurança social.
que é como se fosse a nossa previdência, sabe? Quando você trabalha em um lugar e vai botando dinheiro lá na FGTS, no Fundo de Garantia do Trabalhador. É como se fosse isso. Você pode tirar os dois sendo turista, não tem problema. Mas para conseguir qualquer emprego, eles não, a maioria não vai te pedir visto, você pode estar como turista, porque eles realmente estão precisando de mão de obra aqui em Portugal. Só que a primeira coisa que eles perguntam é: você tem um NIF? Você tem um NIS? Ótimo. Se você tiver, você pode trabalhar e a partir daí conseguir os vistos. Se não fica bem complicado. A gente tirou tanto o NIF quanto o NIS com uma advogada, porque na época precisava de alguém que tivesse a residência em Portugal para assinar, e a gente optou fazer logo com uma advogada de imigração, que seria mais fácil, porque por toda a nossa trajetória, que vocês já sabem que a gente não estava no Brasil, a gente estava em outro lugar, a gente estava na Tailândia, então pra gente, a gente acabou achando que estava mais fácil. Então, falando um pouco dessa nossa experiência, foi basicamente isso. Agora, o que mais temos para falar sobre empregos no Algarve? A gente escutou muito se falar, deixa eu botar aqui o cinto, antes que a gente seja multado. A gente escutou muito falar que a gente ia ter muita dificuldade de encontrar emprego morando no Algarve, porque o Algarve é sazonal, quer dizer que só no verão que você tem emprego, e que se a gente não fosse para Lisboa, para Porto ou para qualquer outro lugar que fosse, a gente não ia estar empregado. Quando a gente chegou aqui, a gente tomou um susto, porque a quantidade de empresas e pessoas que estão desesperadas por empregado é absurda. Qualquer lugar que você vai, ainda mais se a gente chegou aqui em junho, não foi em junho, né? A gente chegou em junho, então todos os lugares que a gente ia estava escrito assim: precisa de empregado, precisa de atendente de mesa, precisa de vendedor. Quando a gente fala em qualquer lugar, é literalmente em qualquer lugar. E a gente tomou um susto, porque na nossa cabeça, como provavelmente é na cabeça de todo mundo, emprego era só em Lisboa, emprego era só em Portugal, em Porto. E aí você descobre que no verão, a gente está dando uma experiência de verão, a gente não sabe ainda como é de inverno. Chove quantidade e vaga de emprego. Então esse foi o primeiro mito que a gente achou que realmente ia passar um pouco de perrengue, e que a gente chegou aqui e a gente está escolhendo onde a gente pode trabalhar. Isso é uma coisa muito boa, mas em contrapartida, por exemplo, o Leandro é da área de TI, ele talvez possa falar um pouco mais. Aqui é muito ruim. Como aqui é o Algarve eles consideram como se fosse o interior, né? O interior de Portugal. Pode falar. Então, eu vou falar, mas eu não vou olhar pro vídeo, obviamente, porque eu tô dirigindo. Por favor, né? Por favor. Tá? Mas é o seguinte, na minha área, como aqui eles têm mais trabalhos físicos do que digitais, né? É uma cidade muito turística, então Que isso? Gente, o tiozinho do carro vermelho quase que arrebenta o trânsito todo, cara. Caramba! Desculpa, a gente tá... Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. A gente tá dirigindo, ele tá levando pro meu trabalho, e aqui o cara simplesmente cortou assim, todo mundo, e foi embora. É sobre isso, né? Mas tudo bem. Continua. Enfim. Então aqui no Algarve, como é uma região muito turística, o que funciona mais, né? O que vende mais é hotel, é restaurante, é tudo relacionado ao turismo, entendeu? Então essa parte de TI é mais em Lisboa, mais em Porto, nas cidades grandes, onde tem empresas multinacionais que trabalham com o digital, ou que trabalham com algo internacional que precise de gerenciamento de sistemas, ou algo do tipo, né? Que precise de um desenvolvedor, um site, ou alguma coisa do tipo, entendeu? Então aqui realmente na cidade do Algarve falta oportunidade de emprego na minha área, entendeu? Só as pessoas confundem, né? O Algarve não é cidade, é região. A região do É Algarve. região do Algarve. Eu falei cidade, desculpa. É que a gente demorou também, mas o Algarve é toda a região que pega as praias, aí tem várias cidades. Aí é Faro, Portimão, Albufeira. A principal é Faro, né? A principal é Faro, acho que Portimão também.
eles consideram Sim. grande, e acho que é Albufeira. O resto, não o resto, né? Mas as demais são assim, não são polos de trabalho nem de nada, só de praia. E aí, basicamente na minha área também, eu não achei que é uma coisa muito forte. Todas as vagas são em Lisboa, aí sim, todas as vagas são em Lisboa e em Porto. Mas se você quer vir pra cá e trabalhar com qualquer que seja o emprego, portanto que você esteja empregada, o Algarve, venha no Algarve no verão, que sério, eles estão necessitados, a ponto de todos os lugares que eu trabalhei, todos nós estávamos super sobrecarregados por falta de pessoas, mas não é por falta de pessoas que o patrão não quer pegar, não, é por falta de pessoas, não tem ninguém para trabalhar. E aí você entra em vários assuntos como, mas por que os portugueses não querem trabalhar? Porque realmente o salário aqui é muito baixo, você trabalha muito, você trabalha sobrecarregado, porque não tem quem divida a sua função, e eles preferem morar em outros lugares, eles preferem trabalhar em outros lugares, uma vez que quando você é cidadão português, você é cidadão europeu e você pode morar, trabalhar em qualquer outro lugar, e basicamente todos eles vão para outro país. Então fica aqui só os turistas, fica aqui só os imigrantes, e somos nós que ficamos sujeitos a trabalhar com esses tipos de emprego. Então, da nossa experiência... Que mesmo assim vale a pena. Que mesmo assim vale a pena. Da nossa experiência até agora em quesito emprego, tem muito, mas muito, só que não talvez na sua área de formação. Basicamente aqui no Algarve, dificilmente vai ser na sua área de formação, a não ser que se você seja formado em hotelaria, formado em turismo ou qualquer outra coisa. A minha faculdade, ela acabou de receber um prêmio número 1 de graduação em turismo, ela é a melhor do mundo. Então talvez se você tem esse foco, é excelente você vir pra cá, mas fora isso, você vai ter outros empregos como a gente já descreveu aqui. Eu acho que vale a pena, porém, eu ainda não gosto muito de Portugal. Antes de você terminar, eu quero falar só os dois empregos mais valorizados aqui, né? A profissão que ganha mais aqui. Primeiro, construção civil. Então, se você é pedreiro, se você é mestre de obras, se você é engenheiro civil, aqui você vai conseguir ganhar muito dinheiro. E em segundo lugar... E só pra falar desse negócio da engenharia civil, por todo lado que a gente olha, né, tem obra. Porque tem obra, aqui tem muito lugar. espaço. Tem muito deixa eu mostrar espaço pra vocês um pouco. Olha, aqui tem, tá vendo? Tem muito espaço vazio ainda, terreno, né? Olha, terreno. Então você vai olhando, conforme a gente vai olhando, a gente vai ver assim, cara, qualquer lugar tem. Você vê alguém trabalhando, alguém pintando tem muito, né? Eu acho que basicamente porque aqui é muito seco, deve sujar muito, tem muita poeira, muita. O nosso carro fica, ó. Ai, caramba! Nosso carro fica cheio de areia. E aí você vê sempre alguém pintando, alguém arrumando, alguém consertando. E em segundo lugar, por incrível que pareça, né, eu já vou explicar porque faz sentido. A profissão que ganha mais dinheiro aqui é o jardineiro. É verdade. E por que o jardineiro, né? Porque existem muitos bairros aqui dentro da região do Algarve que tem muita mansão, casa de milionário, tem muito campo de golfe. Então, a gente vai passar lá agora. Eu trabalho num campo de golfe, na verdade. Então aqui, se você for ver as plantas, né, as coisas de jardinagem, a vegetação é muito bem feita, é muito cortada, então aqui tem que ser muito bem cuidado, muito bem tratado, porque aqui faz muito calor. Então acaba que se não for muito bem cuidado, se não for bem tratado, fica tudo muito seco, pega fogo. Tudo pega fogo, vira incêndio, queimado. Então tem que ser muito bem tratado, muito bem cuidado. Aqui eles têm aquele sistema de irrigação que fica rodando, igual tem nos estádios normalmente, né, de dias de jogo. Então, se você mostrar aqui, é tudo cortadinho, tudo bonitinho. Então o jardineiro ganha muito bem. Em um dos dessa série Viva Algarve, a gente vai falar sobre clima do Algarve, que foi um dos choques muito grandes pra gente também. Eu não vou falar aqui, e aí você pode ver no vídeo, em algum lugar aqui do canto a gente vai botar, assim que a gente fizer, e falando sobre isso. Então uma coisa sempre puxa a outra.
Então essas duas também a gente não fazia ideia que jardineiro aqui ganhasse tanto. E realmente é um dos maiores salários que tem. Filma essa partezinha aqui, rápido. Aqui é um corta-caminho que a gente faz para ir pro trabalho da Jennifer, que fica na Quinta do Lago. Então é uma estrada que às vezes tem mais ou menos, né? Tem uma estradinha de cimento, de asfalto, desculpa, e a outra que é uma parte de barro, né? Mas a gente sempre corta esse caminho para ir lá para Quinta do Lago. E aí vocês vão ver a diferença de como que é, né? Chegando lá. Daqui são 5 minutinhos só. E olha como a vegetação aqui tá bem seca, sabe? É justamente por causa do clima. E choveu, essa semana choveu, né? Choveu depois de 2 meses sem chuva, sem nenhuma chuva. 2 meses sem chuva, nem lembrava como é que era chover. Mas enfim, basicamente sobre emprego, o que a gente tem pra falar é que tem muito emprego. A gente tá vendo muito sendo noticiado no Brasil sobre que tá precisando de mão de obra, mas talvez não se tenha ideia do quanto estão precisando e de que é muito, é urgente, é pra ontem, a ponto dos restaurantes não ter horário para abrir, porque não tem gente para ficar na cozinha, não tem gente para servir. Algumas lojas não tem gente para fechar, ou tem uma pessoa que vai abrir e essa pessoa não pode fechar. E isso foi um pouco assustador da gente ver que no Brasil tem tanta gente querendo trabalhar e não tem emprego, e aqui tem tanto emprego, mas não tem gente para trabalhar. Então isso foi um pouco do choque aqui no Algarve. A gente não sabe como está Lisboa, a gente não pode falar sobre Lisboa, mas no Algarve inteiro, de ponta a ponta, de Tavira até lá em Lagos, em Portimão, que é do outro lado, a gente viu essa situação. Então, sobre emprego em Portugal, venha preparado, venha com a cabeça aberta, venha sabendo que talvez você tenha que sim lavar louça, que você sim vai ter que servir alguém, portanto que você entenda que isso é só um começo. Talvez depois você possa conseguir uma formação, conseguir algo melhor para você, mas que aqui é diferente do Brasil. Não é porque você está servindo alguém que você é menos ou você consegue menos coisas. Você consegue igual outras pessoas que estejam trabalhando em cargos de gerência, sabe? Então aqui o poder de compra é muito grande, é muito alto, e só por esse fato vale a pena. Eu continuo achando que aqui se ganha muito pouco, mas mesmo o pouco que você ganha, você consegue sair, a gente consegue ter um carro, você consegue fazer bastante coisas. Então essa é a minha visão. Você tem alguma coisa para acrescentar? Tenho, quero falar da dica. Da dica? A dica para você ganhar mais dinheiro. Qual é a dica? Em vez de você ser gerente. Ah, é verdade. Isso aqui, é importante. Ó, dica bônus. Dica bônus, é aquele negócio, né? Vai. Ó, aqui você não ganha mais sendo gerente, óbvio, você ganha mais. Só que eu não acho que compensa, porque você faz muitas horas e essas horas não são revertidas. Então, se você fizer 2 part-times, que é como se você trabalhasse meio período em 2 lugares diferentes, você ganha mais do que se você ganhar um full-time, que é um período integral, em um lugar só. Então, sempre que te oferecerem part-time e você puder pegar em 2 empresas, você faça. Ó, a gente tá chegando na Quinta do Lago, que é onde eu trabalho. Olha como que as árvores são diferentes, olha a vegetação, tudo cortadinho, tudo bonitinho. Tá vendo? Aqui é a parte nobre uma das partes nobres de Faro, né? E aí aqui você vê que a galera tem um poder aquisitivo bem grande. A gente descobriu que aqui todos os famosos têm casa aqui, né? Eu trabalho num campo de golfe, então todas as pessoas ricas, milionárias, artistas vêm pra cá no verão, e aí se movimenta muito. O meu restaurante, o que eu trabalho, ele não fecha no inverno, mas a maioria fecha, e aí é por isso que as pessoas falam tanto sobre o Algarve ser sazonal, porque realmente a maioria das coisas só funciona de junho a outubro, que é o período de verão. Voltando à dica, né? Então, o part-time, importante dizer que o part-time, ele tem um horário certo por semana. Então, você não pode passar desse horário por dia, entendeu? Por lei, você não pode passar desse horário. E muitas das vezes o full-time, você vai passar do horário, vai ficar depois, e isso não vai ficar acumulado como banco de horas, ou você vai ganhar extra por isso, né? E o part-time você não pode passar daquilo ali por lei. Então, dica bônus, pegar 2 part-time ao invés de um full-time, tá? E aí você com certeza vai conseguir ter um salário aí maior do
que é o normal, né? O salário normal, de repente, de um gerente, de um manager, de alguma pessoa que tenha mais responsabilidades e trabalha até mais do que você está trabalhando. E é isso, gente. A gente finaliza aqui o vídeo só para vocês irem vendo um pouco da quinta. Esse carro feio aí na frente. Isso aqui é normal, ver aqui Tesla. E tá vendo como Porsche. são as árvorezinhas? Deixa eu fechar. Esse aqui é um dos 1 milhão de pontos de golfe que tem aqui dentro. E aí ele é eterno, né? Ele não acaba. E é assim, gente. Essa é a nossa opinião. Vocês podem concordar ou não, mas por enquanto é a nossa experiência. A gente vai fazer mais vídeos nessa série. Ferrari. É uma Ferrari. A gente vai fazer mais vídeos dessa série. Esse é o nosso primeiro, espero que vocês tenham gostado. É uma série longa e é uma série que a gente vai falar mais do que o habitual. Provavelmente os vídeos serão longos, porque tem muita coisa pra gente falar. A gente tá vivendo muita coisa intensamente. É que você vive uma semana, parece que é um ano. Então tudo que a gente puder acrescentar, a gente vai acrescentar. É isso. Curtam, comentem, compartilhem. Diga. Em breve, série Viva Algarve no Netflix. Maratone essa série que é muito boa. É isso, gente. Curtem, compartilhem, comentem e nos ajude. Tchau, Casal to Travel. Beijo.